Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou fazer essa menininha, tá? Faz parte da minha apostila. Então, eu só risquei a parte principal do cabelo. Esses riscos que tem na apostila, a gente faz com o pincel, certo? E eu vou começar aqui preenchendo a pele com a cor amarelo pele. Gente, para fazer tons de pele, eu costumo fazer a minha base com amarelo pele para deixar ela mais clara. Se eu for fazer uma pele mais marronzada, né, uma pele negra, eu vou usar a cor marrom, e para me iluminar eu não uso branco, eu uso a cor marfim, certo? Então eu vou tentar trazer uma também uma pele negra para a gente ver a diferença. Esse tecido, meninas, é um tecido de Oxford, retalhos de tecido que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer a continuação das menininhas, tá? Para mim mostrar para vocês como é que pinta. Para quem adquiriu a apostila e tem dúvida, então vai aqui mais um passo a passo das menininhas, certo? Quem quiser a apostila de bonequinhas, o meu número do WhatsApp tá aqui na descrição, certo? São 25 riscos por apenas R$ 25. E todos os vídeos vai ter aqui no canal, certo? Ó, eu venho preenchendo toda a base aqui com amarelo pele. Observem, meninas, que a cor do meu carbono, ela é preto. Então, ele fica bem marcado. E vocês podem até observar que ele ficou meio que manchado, né? Nas partes onde eu pressionei um pouquinho, a mão ficou manchado aqui. Mas aí não tem problema. Eu vou sombrear aqui com a minha cor cerâmica. Eu posso utilizar tons para me sombrear a pele, outros tons, certo? Por exemplo, o siena natural, a cor caramelo, a cor... Pode ser também a cor chocolate, tá? Vocês podem sombrear a pele aqui, tem inúmeras cores, tá? Então, essa é a cor cerâmica, certo? Que eu vou deixar a pele um pouquinho mais escura. Eu vou fazer o cabelo dela no tom de marrom, então vai combinar também a cor da pele aqui, certo? Eu tô usando pincel de cerdas macias, porque o meu de cabo amarelo, ele tá ruim as cerdas. Não, fica só espalhando a tinta e vai acabar vazando pro outro lado do risco. Então, eu tô sombreando aqui com com o pincel de número 4, certo? Ó, coloquei a tinta e espalho. Quando eu vou trabalhando no Oxford, ele demora um pouco mais para secar a tinta, né? Por conta aqui que tava pouco frio, então ele demorou um pouco para secar. Eu vou fazer a base do cabelo e vou fazer aqui a parte da blusa. Depois é que eu volto pro cabelo novamente. Mas se vocês estiverem fazendo no algodão, vocês podem fazer a blusa, né? E depois finalizar, vir fazendo o cabelo, certo? Ó, eu vou sombrear aqui as principais partes, tá? A boca, eu vou sombrear com a minha cor cerâmica e espalho, tá? Assim que a gente preenche a pele, a gente faz esse processo aqui de sombreamento, certo? Tanto da boca, do nariz, da pele e esfumaço, tá? Vem tirando aqui o excesso, certo? E sempre espalhando, meninas. Deixar o mais suave possível, tá bom? Olha só. Certo? Então, para fazer a parte de luz, eu venho com o branco, tá? Faço aqui a minha luz, certo? Meninas, quando a gente tá trabalhando com carbono muito forte, o que vai acontecer? Quando secar a nossa tinta, vai aparecer o carbono. Então, a gente precisa voltar novamente. Aí, se eu colocar aqui meu branco puro, né? Vai ficar bem branquinho, bem marcado. Então, o que é que eu faço para disfarçar? Eu venho com a minha cor amarelo pele, que a gente utilizou. E depois eu venho com o branco, tá? Para cobrir o risco onde tem algumas falhinhas, tá bom? Se você, no caso, se você estiver usando o carbono tivesse sido bem escuro, assim igual o meu, e você estiver sombreando com a cor siena natural, né? Que o siena natural é mais fraquinho do que o cerâmica, então provavelmente o seu carbono vai aparecer. Então, vocês voltam novamente, tá? Retocando a sombra e a luz para cobrir o carbono, certo? O carbono ele não pode aparecer, gente.
vocês têm que cobrir o risco do carbono. Então, por isso que a gente precisa retocar, certo? Tô preenchendo aqui a parte do pescoço. Gente, tem um detalhe de colar no risco, né? Só que eu acabei não fazendo aqui, mas vocês podem fazer também. Vocês não precisam riscar, é só traçar uma linha meio que curvado, né, na parte do pescoço e fazer uma bolinha do jeito que tá lá no risco, tá? Não precisa riscar, é só fazer com o pincel. Ó, a gente contorna aqui e desce a tinta para baixo, certo? A parte aqui do pescoço, ó, esfumaçando bem, trazendo essa tinta para baixo para que não fique marcado, tá bom? Ao redor aqui do cabelo, eu também vou colocar minha cor cerâmica. Ó, observem bem, espalha essa tinta, meninas, não deixa marcado, aquele contorno bem marcado, certo? Ó, aqui próximo do cabelo, eu contorno também, porque o cabelo está fazendo sombra. Então, aqui tá mais escuro, certo? Observem bem, eu vou fazendo por partes, tá? Ó, aqui no vestido, próximo do vestido, eu também vou sombrear, certo? Ó, e espalho essa tinta, ok? E esfumaço bem enquanto a minha tinta está úmida. Então, por isso que a gente tem que fazer... Olha só, meninas, aqui onde tem essa linha, eu venho, passo a minha cor cerâmica, ó, e faço a mesma coisa do risco, tá? A gente obedece o risco, tá bom? Olha só, e venho aqui, ó, parte aqui da mão tá fazendo sombra, então a gente contorna, mas espalha, meninas. Espalha essa tinta, ó, esfumaçando. Vocês podem trabalhar com pincel do cabo amarelo, gente. É porque os meus estão muito ruins, então eu tenho que dar uma ajeitada neles. E o que eu comprei logo no início é ruim de pintar, mas depois fica melhorzinho. Aqui eu vou fazer uma luz, né? Ó, nessa parte, certo? E aqui também, ó. Mas a gente espalha, tá? Essa tinta, ó. Vem tirando o excesso, certo? Ó, vou pegar aqui um pincel mais firme, né? Pra me iluminar, certo? Olha só. E vem espalhando bem essa tinta, ó. Deu mesclando as cores, tá? A gente precisa iluminar, mas a gente também precisa disfarçar, né? Os pontos que estão em excesso, tá bom? Então, é só observarem direitinho, tá? Esfumaçar muito bem, tá certo? E vem, ó, vou colocar aqui uma sombra. E na parte do queixo, a gente vem com branco aqui, ó, que ele tá tendo luz aqui nessa parte, né? A gente coloca a tinta e esfumaça, certo? E a gente cobriu aqui o nosso risco do carbono. Depois esse branco ele vai secar, então eu preciso retocar ele novamente, tá? Agora, meninas, a gente vai fazer aqui o braço, que vai ser da mesma forma. Eu vou preencher com amarelo pele, certo? Faço todo o preenchimento aqui. Então, vai ser mais uma sequência de menininhas, tá? Eu vou alternando aqui. Provavelmente eu vou ter que pintar uma toalha para mim fazer uma encomenda. E eu vou trazer aqui pro canal também, tá certo? E mais uma vez, a cliente pediu flor vermelha. Mas eu vou trazer para aqui para vocês também verem como é que eu faço, certo? Toalha de banho. O pessoal gosta muito de rosas vermelhas por aqui, né? Então, o que mais tem pedido é de rosas vermelhas. Olha só. Mas enfim, tá, pessoal? Vamos lá, continuando aqui. Vou trabalhando, preenchendo toda a parte aqui do braço, certo? Meninas, com essa menininha que eu pintei aqui, tá? Vocês conseguem fazer todas as outras do meu risco, da minha apostila, certo? Que vai ser praticamente o mesmo padrão, tá? Vai ser quase a mesma coisa, certo? Então, por essa daqui, pelo tom de pele, pelo rosto, vocês conseguem fazer as outras, certo? Mudando a tonalidade da roupinha, fazendo um detalhe atrás com extenso, se vocês preferirem, certo? Então, vai a critério de vocês, tá? Com a cor cerâmica, eu venho fazendo a sombra aqui nos dedos, certo? Na mão. E aqui também, ó, próximo do cotovelo, né? Digamos assim, a gente faz uma sombra, ó. Faço uma sombra aqui com a minha cor cerâmica.
e espalho, certo? Se vocês forem fazendo com aqueles pincéis de cabo amarelo, fica melhor, meninas, porque a gente consegue mais firmeza, tá? Na hora de fazer as pinceladas. Esse pincel macio, ele pode sair a tinta pra fora, certo? Ó, aqui eu venho com branco e espalho, tá? E esfumaço. Tirando bem o excesso. Ó, essa parte aqui está em mais evidência, né? Ela está mais iluminada. Aqui a gente vem só com um pouquinho do branco. E aqui também. Aí vocês podem falar assim, Tamires, e se ficar aparecendo meu risco depois? Tem como eu disfarçar, esconder? Tem sim, meninas. Vocês têm que voltar novamente com a sombra e com a luz, tá? Para disfarçar esse risco aqui, certo? O risco do carbono, que é comum aparecer, tá? A gente precisa fazer uma segunda mão, tá bom? Principalmente nos braços, certo? Então, a gente precisa de uma segunda demão de tinta, tá? Ó, aqui eu vou colocar o branco. Olha só, eu vou pintar primeiro o cabelo, meninas, porque eu preciso que ele seque um pouquinho, porque aqui é o tecido de Oxford, então, se eu já vier com a tinta, ela não vai pegar, sabe? Mas se vocês forem trabalhar no tecido de algodão, como eu sei que vocês vão trabalhar, faz primeiro a roupinha, para depois fazer o cabelo, tá? Fica a dica para vocês. Então, aguarda um pouquinho, eu só preenchi aqui, tá, o cabelo. Vocês só faz essa parte, meninas, quando vocês terminarem a blusa, tá? A roupinha do vestidinho da boneca. Cuidado com esse detalhe aí, tá? Porque se vocês fizerem no tecido de algodão, vocês preencherem todo o cabelo, para depois vir fazendo a sombra e a luz, ele vai secar. Então, não, a gente não quer que essa tinta seque. Eu preciso que ela seque aqui, porque é um tecido de Oxford, então é complicado de você dar detalhes, tá? Mas como eu preciso mostrar para vocês a maneira de pintar, eu tô dando a dica aqui, tá bom? É só vocês prestarem atenção no que eu tô falando, tá? Faz primeiro a blusa, a roupinha, e depois vocês vêm pro cabelo me acompanhando aqui, tá? Mas como eu preciso que essa tinta seque um pouquinho, ela não vai secar totalmente, ela vai secar um pouquinho. Vocês vão perceber que, meninas, eu só risquei só as partes principais do cabelo, certo? Os fios eu vou fazer com o pincel, tá? Então, eu só risquei as principais partes, eu não preciso riscar os fios do cabelo, não. Isso a gente faz com o pincel, certo? Vocês podem até, algumas de vocês podem até pensar, nossa, você tá gastando seu material para dar videoaulas e não tá ganhando nada com isso. Para mim também uma terapia, tá, pessoal? Apesar de eu não ganhar nada, eu tá gastando tintas e tal, para mim é muito gratificante ver os comentários de vocês, tá? Ver o quanto eu tô ensinando, o quanto eu tô ajudando a vocês, certo? Então, isso é o meu maior pagamento, tá? Ó, essa parte aqui eu vou pegar um pincel menorzinho, tá? Pra não acabar borrando o meu risco, pra mim terminar de preencher, certo? Ó, que é a parte aqui de trás do cabelo, tá? Aqui também a gente preenche com a minha cor marrom. Certo? Ó, terminei de preencher, aí eu vou fazer a parte aqui da blusa para poder eu voltar novamente e fazer o cabelo, tá certo? Para mim fazer a parte aqui da blusa, né, da parte de baixo, de cima, terminar de preencher o braço aqui também com amarelo pele ou cerâmica, fazendo uma sombra, que aqui só uma pequena parte, né, do braço. Para mim fazer a parte da blusa aqui, meninas, eu vou estar trabalhando com a cor verde folha e a cor verde pinheiro, tá?
Tem um tom de linha que é bem parecido com esse tom que eu vou pintar aqui essa blusa. Então, fica bem bonito para fazer a composição embaixo do vestidinho, tá? Como aqui é uma amostrinha, eu não vou fazer nada. Eu vou apenas deixar esse tecido aqui guardadinho, porque é só um corte de tecido para mim fazer. Ó, com a minha cor verde folha, eu vou preencher toda a blusa, né? Toda a parte aqui da blusa. Agora, com verde pinheiro, eu vou fazer a parte de sombra. Próximo do braço, ó, a gente faz a sombra, certo? Ficou um pouco distante, mas é para que vocês dê para vocês entender, certo? Ó, aqui a gente tem uma pequena dobra, que é a parte aqui do braço, né? Quando a gente dobra o braço, fica marcado também a blusa, né, gente? Olha só, faço uma sombra. Esse é o verde pinheiro, tá? Não é o verde musgo. Verde musgo vai ficar um pouquinho mais claro, então eu quis deixar um pouquinho mais escuro, certo? Ó, e aqui eu venho pro ombro e esfumaço, tá? Esfumaço bem, ó. Venho trabalhando a tinta, minha tinta está úmida, então dá pra mim trabalhar tranquilo aqui, certo? E aqui a parte digamos assim, do babado, né, da manga da nossa blusa, a gente contorna ele aqui, ó, e esfumaço, tá? Ó, faço uma sombra aqui, certo? Aqui também, ó, a gente contorna, certo? E esfumaço. Aqui próximo do braço também, ó. Então, qualquer risquinho de boneca, qualquer risco de boneca que vocês tenham aí em mãos, é só vocês seguirem um passo a passo. Onde tiver sombra, onde tiver luz, vocês conseguem fazer, meninas. É só vocês observarem direitinho, tá? Ó, fazendo aqui uma sombra, certo? E próximo aqui, ó, do braço, a gente também vai fazer uma sombra, ó, nessa parte e esfumaço, tá? Aqui também, ó. Olha só, meninas, faço aqui a minha sombra com a minha cor verde pinheiro e esfumaço, tá bom? A gente só vai fazer a luz depois que a gente faz a sombra, certo? Venho aqui, ó, próximo do cabelo, ó, faço uma sombra e esfumaço, tá? Olha só. E assim a gente vem dando formato, né, de luz e sombra aqui, certo? Em nossa blusa, tá bom? Ó, próximo do cabelo aqui, ó, o cabelo tá fazendo sombra, então a gente vem, ó, e esfumaça, tá? Contorna inteiro o cabelo, mas espalha essa tinta, tá bom? Movimento circular, ó, a gente vem, espalha a tinta, tá? Como eu prometi pra vocês, quem comprou a apostila de bonequinhas, tá aí nosso primeiro risco, né, que a gente vai estar pintando. E eu vou fazer a sequência aqui dos 24 riscos, tá? Aí eu vou alternando também com a outra apostila de rosas e frutas e legumes, tá certo? Ó, toda essa parte aqui a gente faz sombra, tá bom? Ó, coloquei e vou puxar pro meio, porque em cima e na parte de cima tem sombra. Aqui eu vou fazer uma sombra, mas é opcional porque o vestidinho vai cobrir essa parte aqui, né? Da cintura. Então, eu só coloquei uma sombra aqui pra dar um contraste, certo? Mas é opcional, não precisa fazer essa parte aqui não, porque o nosso crochê ele vai cobrir, certo? Agora eu vou lavar o meu pincel e a gente vai fazer aqui as áreas de luz com o branco, tá bom? Então, eu vou usar o branco aqui pra gente fazer, pra gente iluminar, certo? Olha só, aqui eu vou começar do meio, da parte de cima do nosso ombro e vou até o ombro, tá? Do braço até o ombro. Tentando, meninas, cobrir o risco aqui, tá certo? Se por acaso ele ficar aparecendo, volta novamente com um pouquinho de branco, até cobrir o risco, tá? Ó, deposita tinta e esfumaço. Se tiver excesso de tinta, limpa o pincel, tá certo? E volta aqui pro tecido, tirando esse excesso e esfumaçando, tá bom? Se por acaso foi muito branco, volta com um pouquinho de verde pinheiro e faz uma sombra novamente, tá bom?
Então, e tudo isso a gente conserta a luz demais, sombra demais, tá? A gente vem e retoca, tá bom? Ó, coloquei meu branco, mas eu tenho que tirar esse excesso, gente, tá bom? Não deixa essa linha aqui marcada, tá? Ó, vem tirando o excesso, esfumaçando, mesclando as cores, tá bom? Ó, aqui a gente vem com o branco, certo? E espalho essa tinta, eu vou descendo para baixo, tá? No mesmo formato que eu fiz aqui. Aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Coloquei a tinta e vou descer ela para baixo, tá? Esfumaço e vou descer ela para baixo. Espalhando essa tinta, espalhando esse branco, certo? Ó, aqui a gente tem sombra, luz. E na parte de cima a gente também tem luz, ó. Olha só, pessoal, coloquei meu branco aqui, só que depois eu vou disfarçar, porque ficou o quê? Excesso de branco, tá certo? Mas depois eu vou ajustar as cores, tá? Aqui nessa parte a gente também faz com branco, ó. Mas eu vou limpar o meu pincel e vou voltar com a minha cor verde pinheiro, certo? Pra mim ajustar os tons aqui, tá bom? Então, tudo tem conserto, tá? É só questão de observar os detalhes, tá certo? Vou voltar aqui novamente. Olha só, meninas, nessa parte aqui eu vou subir até em cima com meu branco, tá? Vou marcar aqui, mas eu vou pegar, limpar meu pincel e vem tirando o excesso, ó, imediatamente, tá certo? Ó, venho limpando aqui, ó, tirando o excesso, mesclando as cores, porque minha cor está úmida, tá? Meu verde aqui está úmido. Se por acaso foi muito branco, a gente tira, vem tirando aqui o excesso com a minha cor verde pinheiro, certo? Faço a minha marcação, mas eu venho tirando esse excesso, tá bom? Olha só, pessoal. Eu fiz um teste aqui com a minha cor jacarandá para fazer a parte escura do cabelo. Só que acabou que o meu tecido ainda estava úmido, então ele não ficou muito legal. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o preto e testei, certo? Tudo é questão de teste, tá bom? Não tem como a gente saber se vai dar certo ou não. Só vai saber se colocar no tecido e testar. Peguei meu preto e testei para ver como é que ficou, por conta que a minha cor ainda estava úmida. A minha cor chocolate que eu coloquei aqui, por conta que se trata de um tecido de Oxford, tá? Então, eu fiz com preto mesmo, tá bom? Fiz aqui o contorno, tá? Do cabelo. E vem tirando aqui, ó, no mesmo sentido, meninas. Não faz movimento circular, é no mesmo sentido do cabelo, tá? Aqui, se o cabelo ele está curvado, a gente vem fazendo a mesma coisa e vem traçando os fios com o pincel em pé, certo? No mesmo sentido, curvando o pincel, certo? Pra gente conseguir movimento, tá? Ó, movimento do cabelo, tá certo? Eu vou com o meu preto até aqui, porque depois eu venho com o branco, certo? E sempre curvando o pincel, pra gente conseguir os fios, certo? Aqui eu contorno inteiro, ó.
Venho sempre com o pincel em pé, tá? Fazendo o mesmo movimento. Vou puxando pra fora, ó. Tá vendo? Com o pincel. Isso a gente só faz, né, com o pincel. A gente só consegue fazer com o pincel em pé, tá certo? Depois é que eu venho com o branco, tá bom? Tem outros tons de cabelo já no canal de outras menininhas, tá? Então, vocês podem pegar outros tons também, se vocês não quiserem fazer com o preto, tá certo? Agora, com o branco, eu vou vir pegar aqui, ó, como se fosse a franja, ó. Vou descer, tá? Do meio, eu faço a mesma coisa, pro mesmo sentido, tá, meninas? Sempre pro mesmo sentido. Aqui, ó, faço a mesma coisa, venho com o branco, ó. Sempre pro mesmo sentido, fazendo a mesma curva, tá? Depois eu vou vir com o pincel preto e vou próximo aqui do pincel menor. E a cor preta eu venho aqui próximo dos dedos pra me deixar mais preto, tá? Ó, vou colocando branco, tirando o excesso, tá? Sempre puxando pro mesmo sentido, certo? Ó, agora eu venho com o pincel menorzinho e faço aqui o preenchimento com preto, ó. Cuidado pra não pegar nos dedos, né, aqui, ó. Venho fazendo aqui o preenchimento. E aqui também, ó. Eu coloco, mas eu tiro esse excesso, tá? Eu venho subindo pra cima também, ó. Como se fosse os fios, tá? Porque não pegou muito, porque o tecido ainda estava úmido. Não pegou muito bem o preto, mas como vocês vão pintar no tecido de algodão, vai pegar melhor, tá, a tinta. Pra fazer a parte do olho, pra gente finalizar aqui, preencho de branco essa parte. E aqui também eu só deixo só a bolinha do meio sem preencher. Eu vou fazer o olho marrom, tá certo? Pra combinar com o tom do cabelo. Ó, preencho de branco. Meninas, é do meu jeito que eu sei fazer, tá? É o jeitinho que eu sei fazer que eu faço. Então, esse é o meu jeito que eu ensino pra vocês. Aqui eu vou usar a cor jacarandá, mas vocês podem usar a cor marrom, certo? E cubro toda essa parte arredondada do olho, tá? Tanto aqui, quanto aqui também, ó. De um lado e do outro. Certo? Olha só. Minha cor jacarandá, tá bom, pessoal? Vou colocar o branco aqui. E vou tirar o excesso, tá? Do outro lado do mesmo jeito. E tira o excesso. Volto com um pouquinho de jacarandá novamente. Venho com o pincel filete e faço a parte preta de dentro do olho, tá? Olha só. Venho com um pouquinho de branco para iluminar aqui.
e disfarço do outro lado do mesmo jeito, tá? Meu pincel tava com as cerdas bem falhadas, então acaba borrando um pouco. Coloco aqui um pontinho branco e aqui também. E um pontinho bem pequenininho, quase no meio, tá? Ó, aqui. Quase no meio não, no outro cantinho, né? E aqui. Pra fazer a parte da sobrancelha, eu também vou usar a cor jacarandá. Não vou usar branco nem nada, eu vou só preencher, tá certo? Para fazer a parte da boca, eu vou usar aqui o vermelho vivo, mas se vocês quiserem usar outro tom, um rosa ou até mesmo outra cor, vocês podem, tá? É só preencher toda a parte aqui, né, da boca com a cor vermelho vivo. E eu vou fazer a sombra com a cor vinho, certo? Eu vou fazer a sombra, meninas, eu vou pegar um pincel filete e vou contornar, certo? Só contornar fazendo uma sombra com a cor vinho, tá certo? Aqui no meio. E em volta da boca também, certo? Com a cor vinho, tá bom? E aqui um pouquinho do branco, ó. E esfumaço, tá? Pra dar volume aqui, ó, nessa parte. Aqui um pouquinho do branco pra iluminar e disfarço, tá, pessoal? Ó, vem tirando o excesso de um lado e do outro. Certo? Olha só. Aqui eu vou fazer uns detalhes na parte da manga, né? Da nossa blusa. Com o pincel, né? Parte do cabo do pincel, eu vou fazendo aqui algumas bolinhas, né? Ó. Só pra fazer um detalhe, mas se vocês não quiserem fazer, não precisa, tá certo? Os detalhes faz toda a diferença, né? Se vocês quiserem fazer um colar, tá bom? É só vocês fazer. No risco já vem marcadinho. Eu não fiz aqui porque eu esqueci, mas no risco de vocês tem, tá? Um colarzinho vocês podem fazer. Aqui do outro lado também, ó. Certo? Para fazer aqui a parte do olho, do contorno do olho, ó. Olha só. A gente vai fazer com preto, tá? Apenas com preto e o pincel filete, tá bom? Aqui eu vou só ajustar um pouquinho de sombra. Para fazer contorno, eu não sou uma expert, tá? É do meu jeito. Ó, com o pincel filete eu só contorno a parte de baixo e a parte de cima. E a gente faz depois os cílios, né? Aqui
aqui do mesmo jeito. Ó, se por acaso foi muita tinta e acabou borrando, né? Vocês podem vir com um pouquinho de amarelo pele. Vocês só deposita a tinta, ó. Só deposita a tinta para que não borre, tá? O preto. Pra gente disfarçar, porque o fio ficou grosso, né? A parte do pincel, a gente coloca só a cor amarelo pele. Ele vai secar depois, né? Vai disfarçar, certo? Só depositando a tinta, não esfumaça. Senão vai borrar tudo com o preto, certo? Olha só. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Um grande abraço a todas vocês.